Good morning! Eu aqui de novo nessa caminha e vamos bater um papo hoje. O papo hoje é sobre como você se torna uma máquina de produtividade. Real, sem enrolação, uma máquina de produtividade. Eu gosto de falar assim porque eu digo que quando tu terminar esse vídeo, esse podcast, tu vai estar pelo menos 80% mais motivado a fazer diferente, 80% mais motivado a ser uma pessoa produtiva. Só que antes, a gente tem algumas coisas pra alinhar aqui, tá bom? Primeira coisa que eu quero te dizer é assim, na verdade, já me segue no Instagram, porque além de tu ouvir o que a gente tá falando aqui, tu também vai ver na prática, tá? Porque no meu Instagram, na verdade, ele é quase que um daily. Só que como eu comecei há bastante tempo na internet, tipo, eu comecei em 2020, já fazem 4 anos. Pra mim isso já é bastante tempo, tá? Algumas pessoas vão dizer, eu comecei há 13. Gente, isso é uma competição! Não é tudo é sobre competição. Mas tipo, eu tô querendo dizer, quando eu comecei, não existia nem o aplicativo aquele sabe? Tiki, sabe? Esse aí. Não existia esse aplicativo ainda. Então, quando eu comecei, não existia nem Reels, cara. Eu postava os posts assim, se vocês quiserem, eu não apago absolutamente nada no meu Instagram. Eu comecei em junho de 2020, vocês podem ir lá, folhear e ver como é que era o meu folhear. Folhear, podem passar lá. Nossa, entregou a idade, folhear. Vocês podem ir lá passar e ver como que era antes. Cara, era post carrossel só, era post foto só, e era isso que a gente tinha, e é assim que eu comecei. Eu comecei fazendo o que eu tinha, tá? Mas atualmente ele seria o novo daily, tá? Porque nessa época, quem começava a produzir conteúdo fitness, o famoso final de colocar era fit no final, sabe? AmandaAli.fit. Só que eu nunca mudei isso porque, em primeiro lugar, eu queria muito o user AmandaAli e eu não consigo ele. E eu acho que eu mesma que criei isso quando eu tinha tipo 11, 12 anos e eu não sei a senha. Não sei. Ou é outra AmandaAli. Eu sei que faz tempos que eu mando direct pra essa pessoa que eu tento mudar pra esse user e eu não consigo. Mas vamos lá. Lá eu não somente falo sobre rotina, produtividade e tal, mas eu compartilho muito isso, porque lá é tipo meu daily. Em cada plataforma eu foco no assunto de uma forma diferente. Eu gosto de dizer que o YouTube é o nosso momento amigas, tá? O YouTube, o Spotify, eles são um momento amigas. Então, eu consigo sentar na minha cama e falar com vocês assim. É um tipo de vídeo que eu não consigo trazer, tipo, no Instagram, entendeu? Fica um vídeo chato. E quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente começa a ver que cada plataforma exige um formato diferente. Então aqui eu sou amiga de vocês, aqui eu sou Amanda amiga, que eu Como é que é? Eu vou me despir de qualquer outra nomenclatura, tá? Por exemplo, a Amanda estudante de nutrição, a Amanda nutricionista, a Amanda que mora sozinha. Não, aqui eu sou Amanda amiga, tá? E é isso que a gente fala bastante aqui. Só que lá vocês conseguem ver minha rotina na prática. Conseguem me conhecer ainda melhor, porque aqui vocês conhecem, na verdade, o que eu mostro, aqui o que eu tenho dentro de mim, sabe? Aqui, quem me conhece aqui talvez me conheça muito mais do que pelo Instagram, por exemplo, ou pelos outros aplicativos, porque lá eu acabo trazendo também muito conteúdo de mudança de estilo de vida. Então, muito conteúdo fitness, muito conteúdo, enfim, pra te dar essa, sabe? Se tu começar a pegar tudo que eu falo em cada plataforma e unir, cara, você vai ver que tudo conversa muito, sabe? Aqui tem muito da questão motivacional, cabeça, produtividade, uma amiga sentando pra te aconselhar, te dar dicas, falar sobre as reflexões dela. No Instagram já é um negócio um pouco mais prático. Além de tu ver nos stories isso acontecendo, no Reels tu consegue pegar várias dicas de como fazer. Então lá é um negócio mais prático, sabe? Enquanto aqui a gente é tipo... cabeça, vamos tratar a cabeça, motivação. Silêncio, estou em terapia. Aquelas. Tá, gente, vamos lá pro que interessa. Já fiz essa apresentação inicial, que acabou durando mais tempo do que eu esperava, mas vamos lá. Como me tornar uma máquina de produtividade? Ui, Amanda, você é uma máquina de produtividade? Não, mas eu já me tornei muito mais produtiva do que um dia eu pensei que eu seria. E, na verdade, eu vou dizer aqui, tá? Eu sou uma máquina de produtividade, dentro do que posso. Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa alinhar o que é produtividade, o que é ser uma pessoa produtiva, o que é
ter princípios de uma pessoa produtiva, e eu vou te falar 5 desses princípios que depois que a gente acabar o último, tu vai pensar, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu vou começar a fazer isso agora, eu vou anotar no papel e é isso. E falando em anotar no papel, uma das coisas que mais me ajudam a entender o que tá acontecendo e conseguir dar um norte na minha vida é anotar no papel. Eu juro, pode ser não ser no papel porque me deixa irritada um pouquinho a anotar aqui, tá? Então eu gosto de escrever, tipo, eu abro um docs e eu escrevo e isso me deixa muito mais organizada, tá? Falando sobre isso, a produtividade, na verdade, ela é o que a gente faz com as horas do nosso dia. A gente tem que alinhar algumas ideias pro resto fazer sentido. Então, a produtividade nada mais é com o que a gente faz com as horas do nosso dia. Algumas pessoas pensam que produtividade, ser produtivo, é ficar atarefado o dia inteiro, e a gente vai falar sobre isso. Mas produtividade é a forma como tu usa as horas do teu dia. Eu funciono muito com listas, tá? E a gente vai entrar no primeiro princípio da produtividade, que é a organização. Eu funciono muito com listas, então se eu acordo, eu me sinto ansiosa se eu tenho muita coisa pra fazer e eu não consigo elencar prioridades. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um bloquinho de notas, tipo aqueles de post-it, sabe? Só que grandinho assim, e fazer tipo um checklist do meu dia. Eu boto uma bolinha, 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 bolinha do lado que eu tenho que fazer. Isso, eu elenco, consigo elencar prioridades, porque na noite anterior eu faço isso. Eu me organizo e eu consigo elencar qual é a prioridade. O que eu tenho que fazer amanhã? Ah, eu tenho que entregar não sei o que pra aprovação. Eu tenho que estudar não sei o que eu tenho prova no dia. O que eu preciso fazer? Eu tenho que... Sabe? Tu consegue elencar e vai colocando em ordem de prioridade. E aí, se tu não conseguiu o último, por exemplo, são os que têm menos prioridade. Então tudo bem tu deixar para outro dia. Isso é uma coisa muito importante também da gente saber, que a pessoa produtiva não é aquela que dá check em todas as tarefas. Ela é a pessoa que soube cumprir as prioridades dela dentro do tempo que ela tinha, entende? E cumprir de fato as prioridades dela. A organização, gente, uma coisa que ajuda muito é quando a gente senta um dia antes, ou sei lá, senta um dia da semana, mano, eu não consigo sentar todos os dias pra fazer isso. Cara, pega um dia da semana, pega um domingo, que é um dia que fica meio boring, sabe? Ou uma segunda, sei lá, mas é que segunda normalmente eu tenho uma ideia de que eu já tenho que estar organizada, porque senão a minha rotina fica, tipo, desorganizada, entendeu? Então normalmente eu faço isso no domingo. Só que agora, ultimamente, eu puxei antes, porque eu vi que deixar no domingo, às vezes eu não fazia. Então eu puxei pra sexta, porque sexta-feira, e olha, isso que eu tô falando, vocês já tem que estar aí extraindo, anotando, sei lá, que isso aí já é uma dica, tá? O fato de eu ter puxado pra sexta-feira é por quê? Porque encaixava na minha rotina. Domingo eu tava deixando a preguiça vencer. Tipo, a preguiça do tipo... eu vou ter outra coisa pra fazer e eu vou elencar na frente, vai ser uma prioridade maior, sei lá, entendeu? A gente sempre tem alguma coisa pra inventar. Então na sexta-feira é um dia que eu não invento, sabe? Sexta-feira é um dia que eu tenho na minha agenda, eu tenho um compromisso comigo mesma, eu tenho uma reunião comigo mesma de organização da próxima semana. E aí eu uso o Google Agenda, tá? E eu coloco no Google Agenda todas as minhas prioridades e eu elenco elas, tá? Eu também tenho um planner, porque eu gosto de coisa física, eu tenho um planner físico que eu vou anotando. Então, eu consigo organizar minha semana já na semana anterior. Quando chega a segunda, tipo, cara, tá tudo muito organizado. E eu, inclusive, meus posts, os meus conteúdos, é tudo organizado na sexta-feira, tá? Eu tenho uma reunião comigo mesma e isso dá muito certo, dá muito certo pra mim. Organização é a primeira premissa de quem quer ser uma pessoa mais produtiva. Segunda coisa, tá? A alimentação. A alimentação, a pessoa mais produtiva, ela tem noção de que se ela se entupir de fast food, de hambúrguer, de pizza, não sei o que durante a semana, cara, ela vai ficar mais, sabe? Tipo, é normal isso, a gente fica, isso faz sentido porque os alimentos causam isso, os alimentos causam, sabe? São alimentos que eles vão te dar uma leseira depois, carboidratos refinados, farinha branca, parará, tudo isso aí, ele é feito pra te dar uma leseira depois. Tipo, aí junta tudo, tá? Doce, açúcar, refrigerante, parará, isso vai te dar uma leseira, vai te deixar mais lesado. Então, uma pessoa produtiva é uma pessoa que sabe os alimentos que vão dar mais energia pra ela. Quais são os alimentos? Cara, primeira coisa, e meu dever aqui como nutricionista, futura nutricionista, é falar. O que importa não é um alimento.
A não ser que a gente esteja falando dessa leseira, tá? Porque de fato o alimento vai ter esse impacto ali. Mas o que importa pra ter energia não é um alimento, é um contexto alimentar. Então a gente precisa ter todo um contexto alimentar. O que é contexto alimentar? O dia inteiro, 24 horas por dia, sabe? O dia inteiro, planejamento do teu dia inteiro de como vai ser essa alimentação. A gente tem que ter um planejamento, porque e planejamento não digo só dieta, mas ter uma noção prévia do que vai acontecer, sabe? Ter um desenho legal, um esboço legal, um macro, olhando numa macro escala tá bacana. De alimentos que vão te dar energia. Frutas, legumes, vegetais, proteínas magras, proteínas de alto valor biológico. E isso, eu falo, por exemplo, cara, frango, ovo, sabe? Esses alimentos que tem uma carga proteica boa, que vão te dar uma saciedade, e além de tudo a proteína ela não é responsável só pela saciedade, emagrecer, fazer síntese proteica, ficar forte, não. A proteína também tem muita função estrutural, a gente usa a proteína para diversas cadeias, posso dizer, cadeias metabólicas do nosso corpo, para ele funcionar. Então a gente precisa de proteína, água, tudo. É importante também, né? Água, pelo amor de Deus, água. Todos os nossos processos vitais são feitos a partir de água. A pessoa pensa, nossa, não sei porque eu não tô produtiva hoje. Cara, não tem um pingo de água nesse corpo, sabe? Isso me dá uma agonia. Não tem um pingo de água. Eu também tenho dificuldade de tomar água, tá? Vou ser humana como vocês, eu tenho dificuldade de tomar água. Mas pelo menos eu tento, entendeu? Eu ando com a garrafinha pra todo lado, eu ando pra cima e pra baixo da garrafinha. Essa é a minha maior dificuldade, de fato, no mundo fitness, é beber água. Porque eu sei que isso é importante pra mim. E tipo, cadê minha garrafa agora? Sabe? Não tem aqui minha garrafa agora. É tipo isso. Mas eu tento, eu juro que eu tento. Água, alimentação, alimentos antioxidantes. Quais são os alimentos antioxidantes, cara? Fruta, legumes, vegetais, parará, grãos integrais, fibras. Aí entra na fibra a aveia, a farinha de psyllium, enfim, diversas coisas, né? Também tem as fibras solúveis, frutas, parará. Então, assim, tem uma alimentação boa, uma alimentação que te reenergiza, sabe? Às vezes a pessoa pensa, nossa, tô tão pra baixo, e fala, amiga, o que isso tá comendo? Aí o recordatório da pessoa é tipo assim, recordatório, basicamente, é tipo um rastreamento das últimas 24 horas de alimentação da pessoa, tá? Digamos isso. Quando a gente chega no nutricionista e fala, agora a gente vai fazer o teu recordatório alimentar. E aí a gente vê mais ou menos o que a pessoa comeu nas últimas 24 horas. Ou tipo, o teu recordatório de hábitos. E aí a gente vê o que a pessoa costuma comer. Por exemplo, vai fazer uma consulta numa segunda-feira e vai fazer um recordatório alimentar. Não faz muito sentido, sabe? Porque o último dia dela foi domingo. Normalmente domingo é um dia que a pessoa tá, tipo, mais fora da rotina, faz churrasco. Então não dá pra ter uma base de calorias de quanto uma pessoa consome no dia, de macronutrientes, se foi domingo o dia avaliado. Mas continuando, recordatório lá da pessoa. Ela acorda e aí ela come o resto de pizza do dia anterior. Tipo assim, sabe? Aí na hora do almoço, ela pula o almoço porque ela não tá com fome, ela tá se sentindo um pouco culpada pela pizza, ela não come nada. Aí chega no meio da tarde, ela vai na padaria, ela compra 500 mil salgadinhos, porque ela tá com fome, porque ela tá não sei o que, não sei o que. Aí chega de noite, na hora da janta, não tem nada pra comer, ela vai e ela pede um iFood, ou ela faz uma lasanha daquelas congelada pronta e bota um ovo junto pra dizer que é fitness. Tipo isso. Nossa, eu fiz um recordatório muito louco, mas tá. Tipo isso, sabe? Cara, analisa o contexto alimentar dela, qual contexto teve entre todas as refeições, qual a quantidade de fibra, qual a quantidade de antioxidantes, sabe? Tipo, é muito pobre nutricionalmente. Então, tipo assim, aí a pessoa fala, fui improdutiva porque eu dormi pouco. Cara, tá, a pessoa pode ter dormido pouco, mas não é só por isso. Olha isso, olha como tá a tua rotina, olha como tá a tua cabeça, sabe? Aí um período lá, nossa, eu me senti culpada e eu não comi. Cara, uma cabeça completamente bagunçada, sabe? Uma mente completamente bagunçada com os hábitos dela, com tudo. Tipo, se ela fizer o negócio mais organizado desde o começo, não vai ter culpa, não vai ter exagero, não vai ter não sei o que, não vai ter alternativas rápidas, como tipo, vou pegar então uma lasanha congelada pra ser alguma coisa porque não tem nada pra comer. Tipo, cara, se ela venceu o primeiro passo da organização de organizar o dia dela em um dia, organizar um dia pra fazer a comida dela pra deixar pronta pra semana. Cara, a semana são 5 dias. Se tu fizer um frango na segunda, ele dura até sexta, ele não vai ter estragado, sabe? Tipo isso, da geladeira mesmo, sem precisar congelar. Eu não gosto de comida congelada. Então, o frango dura de segunda até sexta, sabe?
arroz, sei lá o que for. Legumes que talvez é um pouquinho mais puxado, mas eu faço. Por livre e espontânea conta. Tipo assim, se der, a culpa é minha, totalmente minha, tá? Não me culpem se der errado, se o legume ficar ruim. Na minha geladeira eu garanto, legal. Amanda, qual a tua geladeira? Mas enfim, isso entra também na organização. Então, tipo assim, a pessoa às vezes está culpando um terceiro ponto que não tem absolutamente nada a ver com o motivo, sabe? O principal ponto cara, tu tem que ter um contexto alimentar bacana, tu tem que ter um contexto alimentar legal. Tipo, tu tem que ter uma variedade de fibras, vegetais, proteínas, antioxidantes, parará, grãos integrais, porque carboidrato também é importante, né? Acabei não falando aqui, mas carboidratos bons também, né? Tudo isso importa num contexto alimentar. Então não fica culpando diversas... Olha, eu adoro quando eu começo a falar, tipo, não fica, não faz, não sei o que, porque porque eu acho tipo assim, ó, silêncio, estou em terapia, tá? Enfim, não fica culpando 500 mil outras coisas se o problema tá na tua alimentação, carai, entendeu? É isso, cara, tá na tua alimentação. Você tá culpando as horas que tu não vai, que tu não tá dormindo o suficiente, o horário que não sei o que. E lógico que isso tem uma parcela de culpa, mas cara, tu não tá olhando pro básico, que é tipo ter um contexto alimentar bacana, que vai te fornecer energia, vai te deixar nutrido, vai te dar vitalidade, sabe? Então assim, redefine essas prioridades aí, entendeu? Tem gente que subestima a alimentação e, na verdade, ela não é só shape não, tá? A alimentação, ela dita o teu dia, tá? O teu dia, a tua produtividade. Às vezes a pessoa tá se sentindo lesada e nem imagina que, porque ela se entupiu de hambúrguer no dia anterior. Ai, a Amanda tá sendo tóxica com alimentação, não pode comer hambúrguer? Lógico que pode, mas isso não pode virar um hábito, sabe? Não se tu tem prioridade de, tipo, ter uma melhora de saúde, ter uma melhora de estilo de vida, ter uma melhora de estética também. Ah, mas eu gosto de comer hambúrguer. Beleza, a gente adapta o hambúrguer, a gente faz o teu hambúrguer. Ah, mas você fizer hambúrguer, vamos aprender. Tem uma carne moída aí? Tem um pãozinho aí? Vai, faz lá, bota pra grelhar, ponto, 5 minutos tá pronto. Vai ter muito menos calorias do que esse aí que você tá pedindo. Beijo. Silêncio, estou em terapia. Tá, olha só, continuando. Alimentação, importante. Vencemos esse tópico? Imaginei como vencemos. Próximo ponto, eu deixei uma colinha aqui pra não me perder nos princípios, tá? Próximo ponto, sono. Gente, acabamos de falar sobre pessoa que fica culpando o sono e não pensa alimentação. Mas e a pessoa que tem alimentação? Por isso que isso aí são os princípios, porque é unindo tudo isso que tu vai conseguir te tornar mais produtivo, uma pessoa mais sensata quanto à produtividade. E a pessoa que 100% da alimentação, eu faço tudo certo, eu como super bem, eu faço tudo que tem que fazer, mas eu fico até 2 da manhã no celular e no outro dia eu tenho que acordar às 6. Me diz, quem é que consegue ser uma pessoa produtiva, pensar, existir no outro dia só dormir 4 horas? Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim, ó, que o sono dita meu dia. Tipo assim, a minha amiga, ela já me olha e fala assim, cara, eu tô vendo na tua cara que tu não dormiu bem. Sabe? A minha amiga, quando ela escutar esse episódio, ela vai exatamente saber. Tipo, ela fala isso, ela fala, eu te conheço, tu já tá com aquela cara. Ela usa essa expressão, tu tá com aquela cara. Tipo, eu fico com uma cara, tipo... E eu sou muito animada. Quem convive comigo no dia a dia, quem já conviveu, e cara, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu fico todo o tempo fazendo piada, eu gosto de fazer outros rir. Ai, piada, engraçado. Não, mas tipo, eu fico todo o tempo falando bobagem, entendeu? Eu gosto de ser uma pessoa animada, de preencher o lugar que eu tô. E eu sou muito tímida também, não parece, né? Mas eu sou bem tímida. Por exemplo, quando eu conheço alguém, até quando eu tô num ambiente novo, gente, normalmente eu sou tipo... Oi... Sabe? Eu sou assim, porque faz parte da personalidade. Se no momento que eu começo a me aproximar da pessoa e que ela me dá espaço pra ser quem eu sou, aí eu sou mais expansiva dentro da gente ali. Mas com pessoas que eu não conheço, em ambientes novos, desconhecidos, eu não sou aquela pessoa, tipo, não é porque eu sou blogueira que eu chego... sabe? Não, tipo, eu sou bem tímida, na verdade. E eu espero a pessoa me dar o meu espaço pra eu me abrir e ter confiança e tal, e ser quem eu sou. Mas é uma coisa que eu trabalho também, sabe? Do tipo, cara, de me abrir um pouco mais. Mas eu acho que faz parte da personalidade. Enfim,
Eu sou uma pessoa que quando eu não durmo bem, eu fico diferente. Tipo assim, tu vê, eu não faço nada. Eu penso, a gente, são 15 minutinhos aqui, tá? 15 minutinhos. E aí tu imagina, tipo assim, pensar, produzir, fazer o que tu deve fazer. Cara, se eu tô com sono e tu me der uma lista pra fazer, eu faço assim, eu acho, sabe? Não vou rasgar, porque eu tenho muito apreço por listas. Mas, tipo assim, eu não consigo, sabe? Porque eu tô com sono. E, tipo, todo mundo deve priorizar o sono pra ter uma produtividade. A pior parte é que só tem uma alternativa pra isso, de regular o sono. A pior ou a melhor? O pior porque, tipo, não tem escapatória, eu tenho que fazer isso. E o melhor no sentido de, tipo, cara, tem solução. É regular o horário do teu sono, tentar deitar mais cedo. Ah, mas a minha rotina exige que, tudo bem, sabe? Tem que ter flexibilidade. Gente, tem que ter flexibilidade no que a gente escuta. Então, tipo assim, se aquilo que a pessoa tá falando não serve pra mim, eu tenho que ter autonomia suficiente de saber filtrar e de saber que aquilo ali não serve pra mim. Que aquilo ali ela tá falando talvez pra outra pessoa, pra outra rotina. Ah, mas é uma pessoa pública, ela tem responsabilidade. Sim, mas existem 1000 pessoas, 1000 individualidades, milhares de rotinas diferentes. É impossível uma pessoa conseguir abordar pra todas as pessoas, sabe? Então, assim, a gente tem que ter autonomia suficiente de ver o que uma pessoa tá falando, saber filtrar se aquilo serve pra gente ou não, pra não nos tornarmos aquelas pessoas frustradas que começam a destilar ódio só porque a rotina dela não se encaixa nem com o que a pessoa tá falando. Hablei. Não, olha aqui, falando sério mesmo, tá? A gente tem que regular o nosso sono. Ah, mas isso não funciona pra mim. Eu trabalho tal horário, eu chego em casa tal horário, fica difícil pra mim colocar na minha rotina, tudo bem. A primeira coisa que você tem que entender é que isso é uma fase, isso não é toda a tua vida. Eu tenho certeza que há 10 anos atrás a tua rotina não era essa e tu não dependia disso. Assim como daqui a 10 anos a tua rotina também não vai ser essa e tu também não vai depender das coisas que tu depende hoje. Entende que é uma fase? No momento que a gente pensa, não, mas essa situação realmente é eterna, pro resto da minha vida, tem que ser assim desde o dia que eu nasci até o dia que eu vou, né, partir dessa pra outra. Mas assim, se tem que ser assim, cara, tudo bem, tipo, poxa, eu sinto muito. Agora, se é uma fase, cara, dá pra adaptar, entendeu? É uma fase, daqui a pouco passa, daqui a pouco essas exigências diminuem, daqui a pouco você muda o trabalho, daqui a pouco você vai crescer na vida, daqui a pouco você vai abrir uma empresa, daqui a pouco o trabalho vai mudar, o horário do trabalho vai mudar, o horário da faculdade vai mudar, daqui a pouco você acaba a faculdade, daqui a pouco você vai acabar os estudos, sabe? Sempre tem um daqui a pouco. Então, tipo assim, calma, essa situação não vai ser pra sempre assim, é uma fase. Se isso não se encaixou pra ti, beleza, tudo bem, daqui a pouco encaixa. Ou tenta pegar essas dicas e colocar dentro do que se encaixa. Digamos que a pessoa chega em casa às 10 horas da noite, sabe? Aí a pessoa vai jantar, vai não sei o que, vai deitar e fica no celular, sabe? Tipo isso. Cara, dá uma cortadinha não fica no celular. Ou tipo, fica no celular 10 minutos e em seguida que chega. Tipo, chega, já fica no celular 10 minutos e depois corta, sabe? Tipo, coloca aquele bloqueio do celular, de tipo, não deixar mexer em redes sociais e corta. Por quê? Porque aí depois disso, aí sim vai começar a tua higiene do sono. Ah, mas não é o horário ideal. Beleza, mas as atitudes são os ideais. Os hábitos são os ideais. E é isso que importa pra gente. Entende? Só que assim, não deixa pra ter esse momento de lazer, de rolar o feed um pouco, porque também a nossa vida não é só produzir e trabalhar, né? A gente tem que ter um momentinho de lazer e pra várias pessoas rolar o celular. Eu também rolo o celular. Mas assim, eu deixo um momento específico pra isso, pra que isso não atrapalhe a minha rotina do sono. Então, tipo assim, começou a rotina do sono, começou a higiene do sono, cara, bota luz baixa, bloqueia as redes sociais e os aplicativos pra não mexer naquele horário, porque isso aí vai só te despertar mais, isso gera dopamina e a dopamina vai ficar despertando mais e mais atenção. Cara, se quer colocar uma série, coloca. Também não sou aquela pessoa, tipo assim, corta tudo que é tela. Cara, eu vejo, vou estar sendo hipócrita, sabe? Eu deixo uma série ali rolando e tal, é o meu momento que eu tenho, até pra eu, tipo, desopilar do meu dia, sabe? Aí eu fico ali assistindo e tal, não sei o que, mas tipo assim, você vai cortando os estímulos, a luz já tá baixa, já jantou faz um tempo, e não sei o que, sabe? Adapta os hábitos, para de te prender nos horários. Mas enfim, sono bacana, tem que ter. Isso é mais um pilar da produtividade, é mais um princípio da produtividade. Além do sono também, cara, o descanso. Sabe? O descanso, ele é muito necessário. E não é assim, descanso só... por isso que eu coloquei em momentos diferentes. Porque primeiro eu falei do sono e agora eu falo do descanso. O descanso é tipo assim, te permitir momentos sem fazer nada. Tipo, deitada na cama,
fazer nada, sabe? Tipo, a gente tem que ter esses momentos, assim, de não fazer nada, de não precisar ser produtivo, de ser produtivo na nossa improdutividade. Isso também é importante. E as pessoas não falam sobre isso. A gente tem que também saber ser improdutivo e estar bem com isso. Isso não pode ser algo que nos causa um anseio, uma ansiedade. Cara, tem que estar bem também com a nossa improdutividade, com nossos momentos de deixa eu fazer nada, sabe? E eu não vejo muita gente falando sobre isso, não. Eu vejo só as pessoas falando, tipo, não se cobre, não sei o que. Tá, beleza, mas por quê? Cara, porque tá tudo bem você ser improdutivo também. A gente precisa de momentos de improdutividade, de lazer, de descanso, de para o que tá fazendo, pensa em nada, sabe? Princípio da meditação. Pensa em nada. 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 É difícil, né? Pensar em nada. Mas é isso, tá? Brincadeiras à parte, a gente precisa de descanso. A gente precisa dar esse momento pro nosso corpo de não fazer nada. E não ficar acumulando, atolhando coisas no nosso dia a dia. Atolhando existe? Eu acho que não. Mas vocês entenderam, né? Enfim. Além disso, os momentos de pausa do celular, tá? Isso que eu falei, cara, assiste uma série. Ou se não faz série, melhor ainda, a melhor dica de todas, leia. Leia, sabe? Porque quando a gente tá no celular, por mais que a gente pense que a gente tá descansando, a gente tá fazendo o nosso cérebro trabalhar cada vez mais. Tipo, produza dopamina, sabe? Então, tipo assim, ter momentos que a gente não tá fazendo isso, não tá exigindo do nosso cérebro, não tá exigindo da nossa mente. Na verdade a gente tá, né, quando a gente tá lendo, mas tipo assim, exigindo de outra forma, sabe? E não só com estímulos e estímulos e estímulos e luzes e isso e aquilo, identificação, não sei o que, sabe? A gente dá um descanso também, assim. Então é necessário isso, e esse é um princípio da produtividade. Do tipo, quando o celular começa a te atrapalhar, de estar fazendo alguma coisa, porque você fica mexendo, nossa, essa é clássica, né? De ficar mexendo no celular, assim, ó, porque aquilo ali é mais legal, aquilo ali é bem mais divertido. Porque, lembra do princípio do prazer que a gente falou em outro episódio? Pois é, não tá rompendo com o princípio do prazer, tu tá fazendo o que tu quer e não o que tu deve. E sim o que tu quer. Então, tipo assim, romper com aquilo é difícil, cara. Romper com o princípio do prazer não é fácil, não. Mesmo pra pessoa mais evoluída e mais produtiva do mundo. Ninguém acha fácil, porque o ser humano, ele foi criado pra procurar o prazer. Ele foi criado pra procurar o fácil, o que vai gastar menos energia, sabe? O nosso corpo, ele foi programado para acumular energia. Por que vocês acham que a gente acumula gordura? Porque a gente tá estocando a nossa energia pra momentos que precise. Momentos de emergência. Então é por isso que o processo de... já entrou em outro assunto. É por isso que o processo de emagrecimento, ele é tão desafiador, porque a gente tá fazendo o contrário do que o nosso corpo quer que a gente faça. O nosso corpo, ele é um... Pode falar isso? Então não da melhor forma, tá? Mas o nosso corpo, ele é um gordinho preguiçoso. Ele é um gordinho preguiçoso, cara. Ele quer acumular gordura, só acumular gordura. Por quê? Porque é estoque de energia. E se acontece alguma coisa, pensando nos primórdios, assim, se acontece alguma coisa, vai acabar o mundo, ele tá naquela época de caça, pesca e tal, coleta e tal, cara, tu tá correndo, tu tem que correr do nada, porque vai um leão, vai aparecer... Gente, do nada foi pro safari. Tá, olha aqui, do nada vai aparecer um leão, tu vai ter que correr, tu vai ter que ir atrás do teu alimento, tu vai ter que correr porque tu tá caçando, tu vai ter que correr de emergências, entendeu? E pensando na questão histórica do ser humano, de lá de trás, aula de história, cara, tu tá basicamente acumulando energia pra momentos de luta ou fuga, sabe? Tem que fugir. É isso. Então ele é um gordinho e ele é preguiçoso por quê? Porque se ele vai acumular essa energia, ele tem que não gastar energia. Então, tipo assim, ó, poupa o máximo de energia que tu tem e acumula o máximo de energia que tu pode. Por quê? Para podermos agir em situações emergenciais. Então o nosso corpo, basicamente, ele é um gordinho preguiçoso. E o que a gente tá fazendo no processo de emagrecimento? O contrário disso. A gente tá fazendo completamente o contrário. A gente tá lutando contra a maré. Seria nadando contra a maré, mas vocês entenderam, né? Lutando contra a maré. A gente tá nadando contra a maré, cara. A gente tá indo totalmente ao contrário. É por isso que é tão desafiador. Porque o nosso próprio corpo, isso é assunto pra outro vídeo, tá? Mas o nosso próprio corpo começa a mandar mecanismos pra aquilo não acontecer. Por isso que quando tu começa a emagrecer, tem algum momento que pode ter um efeito platô. Às vezes a pessoa não tá seguindo dieta e por isso não tá emagrecendo. Mas muitas vezes a pessoa tá seguindo 100% a dieta e ela não consegue emagrecer mais porque ela chegou num efeito platô. Que é tipo assim, adaptação metabólica, entendeu? O corpo, basicamente, pensa assim, ó, porra,
já que ela tá, né, gastando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui pra lidar com isso aqui que eu tenho. Então, isso aqui agora vai ser meu metabolismo basal. Isso aqui agora vai ser a energia que eu preciso pra viver. Entende? E aí, é por isso que vai mudando. Assim como, por exemplo, quando a gente ganha massa muscular, também muda o nosso metabolismo basal, tipo, aumenta. Mas isso aí é papo para outro vídeo, tá? Porque aqui a gente está falando de celular. Eu comecei falando de celular, né? Que loucura. Mas enfim, o nosso corpo, ele tende a quê? Gordinho preguiçoso, entendeu? Pegou isso aí, gordinho preguiçoso, ele vai ficar sentado, assim, sem gastar energia. Então ele sempre vai te puxar para aquilo, pro fácil, pro que vai poupar energia. Pode ver. Por que tu tem preguiça de treinar, cara? Quer poupar energia. E falando nisso, entramos no próximo princípio, no quarto princípio, que é atividade física. Todas as pessoas produtivas, elas têm elencado na lista de tarefas dela atividade física. Pode ter certeza disso. Não tem uma pessoa que seja 100% muito produtiva. Tipo, um exemplo que ela não faça uma atividade física no dia dela. Isso pode ser qualquer caminhadinha, sabe? Caminhada, corrida, parará, parará. Não necessariamente treino, musculação, pá. Mas, tipo, alguma atividade. E se for treino, musculação, parará, porra, que bom, sabe? Porque, tipo, treinar musculação é vitalidade, cara. A gente, tipo, exercitar nossos músculos. Isso aí eu gosto de dizer que musculação é o mais parecido com a pílula da longevidade, sabe? Tipo, lógico que além de alimentação, gorduras boas, enfim, oleaginosas e tal, além disso, a musculação, cara. Pô, tipo, tu tá ajudando muito as articulações, teus músculos, teu osso, teu desenvolvimento, tudo, movimentação, pra que quando a gente chegue velhinho, a gente também consiga ser produtivo. Chegamos nessa parte também. Mas enfim, atividade física. Não tem uma pessoa que não tenha atividade física, uma pessoa produtiva que não tenha atividade física na lista de tarefas dela. Por quê? Porque além da questão de regulação hormonal, ela também regula o nosso ciclo circadiano, sabe? Tipo que o ser humano, ele é programado pra, na luz do dia, na luz do sol, ele viver. E ao cair o sol, ele adormecer. E é isso. O ciclo correto é esse. Ah, mas eu durmo 4 horas da manhã. Cara, teu ciclo circadiano tá totalmente desregulado. Tenho certeza que teus hormônios também devem estar totalmente desregulados. Tipo, secreção de cortisol, secreção de melatonina. Porque o corpo não entende, sabe? Tipo, 4 horas da manhã tá recebendo uma luz ali, solar, sabe? Então, tipo assim, atividade física é essencial pra gente ter uma regulação do nosso ciclo circadiano e, consequentemente, ter uma regulação não só hormonal, mas também de hábitos, sabe? Então, assim, mais um princípio. E o último princípio que a gente vai chegar, esse é polêmico, tá? Porque esse é o último princípio e partindo dele você vai ter os 5 princípios que precisa pra se tornar mais produtivo. É que estar ocupado não quer dizer ser produtivo, tá? Estar ocupado. Eu preciso acordar às 6 horas e às 7 horas até às 10 horas da noite ser muito produtiva. Então eu vou encher a minha agenda de 1000 coisas, afinal eu não vou dar conta de nenhuma dessas coisas, porque eu sou humana. E a pessoa acaba colocando tarefas ali, como a gente falou no nosso primeiro princípio de organização, coloca tarefas ali que na verdade nem cabem pra ela. Não cabem em 24 horas aquelas tarefas, tipo, eu vou ler um livro, depois eu vou trabalhar, depois eu vou nadar, depois eu vou escrever, depois eu vou não sei o que, depois eu vou gravar um podcast, depois eu vou... Pô, a pessoa tem quantas horas no dia? 24, 48 ou 72, sabe? Tipo, ser atarefado não é ser produtivo. Ser produtivo é saber também elencar, na parte da organização, do princípio de organização, as tarefas que tu tem no teu dia e como, tem que ser realista de como tu vai utilizar elas da melhor forma. E quanto tempo, eu gosto muito de ficar calculando o tempo que eu levo pra fazer as coisas e ver depois, tipo, eu vou dizer assim, eu vou treinar 50 minutos, aí chega lá e meu treino foi tipo 1h10. Aí, pô, eu chego e arrumo no outro dia, né? Não dá mais aqui, porque daí não é esse tempo, não sei o que, tem mais tempo de deslocamento. Então eu adoro ficar fazendo contas, eu sou uma pessoa muito amiga da matemática. Então eu adoro ficar até por ali, não é tão amiga assim. Mas eu gosto de fazer continha, tá? Então eu gosto de, assim, de calcular o período, o tempo que eu vou ter, porque tem que ser realista. Não adianta colocar 1000 coisas na tua rotina que tu não vai conseguir cumprir. Tem que ser realista, cara, tem que, tipo, elencar realmente o que tu consegue fazer. E aí, meu povo, tendo esse último passo de que, na verdade, colocar coisas demais na tua agenda não vai te deixar produtiva e sim ansiosa,
Tipo, e sim, pô, não consegui cumprir. Porque cada coisa que daí tu não consegue cumprir, tu vai dizer, não consegui, não consegui, não consegui. Pô, sou um bosta, não consegui cumprir nada que eu planejei. Cumpri uma coisa, sim, mas essa uma coisa te demandava muito tempo. E tu precisava de tempo pra cumprir aquilo. Tu não ia conseguir fazer mais 10 depois disso, sabe? A gente tem que ser real, tem que ser realista. Então, tipo assim, elencar todos esses princípios como princípios que vão te nortear agora. Super fácil, né? Não, é muito difícil isso, porque isso exige da gente, isso exige sair da zona de conforto, isso exige diversas outras maneiras de adaptar nossa rotina. E a gente também tem o social, a gente também vive, a gente também isso, a gente também aquilo, sabe? Mas assim, adaptando a nossa rotina de acordo com isso, tendo organização e tal, tu vai conseguir ser uma pessoa mais produtiva e menos procrastinadora. A partir desses 5 tópicos. É isso, gente. Espero que vocês saiam desse vídeo mais motivados. Ainda não se merecem. Que vocês saíssem daqui mais motivados que vocês entraram. Vocês saíram? Me conta. Me conta se vocês saíram. E aproveita também, já me conta outros tipos de episódios que vocês gostariam de ver por aqui. Outros tipos de temas, sabe? O que vocês querem ouvir eu falando sobre? Eu, tipo, divagando sobre. Porque aqui a gente foi até pro safari e voltou, né? Vocês perceberam? Então, tivemos também aula de história, de primórdios. Que loucura isso daqui. Gente, vocês viram como é que funciona a minha cabeça? É por isso que isso aqui é um papo de amiga. Porque a gente pode ter devaneios juntas. E a gente pode errar juntas. E acertar juntas. E evoluir juntas. É isso, gente. Beijinho e até o próximo episódio.